Bom, gente, agora para fechar com chave de ouro, trilhas de aprendizagens 2, vamos para a última atividade de matemática. A atividade 19, ela se encontra a partir da página 135 e é intitulada Vamos falar da linguagem algébrica? Bom, aqui vocês têm na trilha de conhecimentos as seguintes informações, né? Quando conversamos com alguém, usamos uma língua para estabelecer a comunicação. Dentre elas, o português, espanhol, inglês, libras, árabe e etc. E com a matemática não é diferente. Para que ocorra uma comunicação, a matemática também se vale de uma linguagem, que é a linguagem matemática. E aqui, na atividade, a gente vai justamente fazer isso. Olha só, Hector recebeu de seu professor de matemática a seguinte tabela. Então, aqui na tabela, na primeira coluna, a gente tem uma frase em português. E na segunda coluna, o que essa frase em português, né, de que forma ela pode ser traduzida para o matematiquês, a linguagem matemática, tá? Então, ó, o dobro de um número. Puxa, mas que número? Não nos interessa saber qual é o número, tá? Então, a gente representa esse número. Representa de que maneira? Usando uma letra. Qualquer letra do nosso alfabeto, tá? E aí, a gente lembra o seguinte... Quando o dobro de 3, por exemplo, né, a gente já recorre ao resultado. O dobro de 3 é 6. Mas aqui não nos interessa representar o resultado. A gente vai representar só essa afirmação aqui, ó, o dobro de um número. E o dobro é 2 vezes, não é? Ó, então, 2 vezes 2, pontinho de vezes, tá? E esse um número, como a gente não sabe qual é o número especificamente, a gente vai representar com uma letra, por isso o x aqui. Tá? Então, esse 2 vezes x que nós temos aqui no matematiquês quer dizer o dobro de um número, simples assim, tá? E aqui, ó, o quadrado de um número. Aí a gente vai lembrar, né, de como a gente representa, por exemplo, o quadrado de 5. Eu coloco o 5 e o 2 no expoente, não é? O quadrado é sempre o 2 no expoente. Então, aqui, ó, como eu não sei qual é o número, esse número vai ser representado por uma letra. No caso aqui, a letra escolhida foi a letra A. Então, ó, A com o expoente 2. Então, o quadrado de um número, tá? Se fosse ao cubo, professora, aí o expoente seria 13, não 2, né? E assim por diante. E se fosse a raiz quadrada, né? Então, lembra, desenho lá da raiz, né? E colocaria dentro dela o número, só que, né, representado, tá? Com uma letra. A terça parte de um número. A terça parte, gente, lembrando, né, é igual a 1/3. Então, 1/3 de um número. Por isso, aqui o número está representado pela letra W e a gente tem a fração aqui, ó, em terços, tá? Então, ó, W sobre 3, ou W terços, ok? E se fosse a metade? A gente ia ter a fração de meios, né? 2 no denominador. Se fossem quartos, mesma coisa, tá bom? Mesma ideia. A diferença entre 8 e um número. E aí, a gente lembra também, ó, diferença, para a gente representar a diferença, é sinal de menos. Diferença entre quem? Entre 8, olha aqui, ó, 8 menos um número, não sei qual é o número, representado pela letra B, tá? Então, o exercício que vocês vão fazer aqui vai pedir essa tradução de uma língua para a outra, tá? Vamos continuar então, ó. Hector reparou que na coluna matematiquês da tabela aparece sempre uma letra para representar o número. Ele entendeu que esse número era desconhecido. Perfeito. O professor Emerson explicou que a essa letra damos o nome de variável. Significa dizer que é um valor que não se conhece ou que ainda varia, tá? Então, a gente pode chamar essa letra aqui de variável, tá? Continuando, vocês têm aqui, ó, Hector recebeu o desafio de fazer a tradução do matematiquês para o português e vice-versa. Faça você também essa atividade. Então, mesma coisa, aqui nós temos as sentenças em português, língua portuguesa, e aqui em matematiquês. Olha só o que temos aqui na primeira, veja, ó, como é que lê isso daqui, né? A gente tem um símbolo, né, ó, de raiz quadrada, e o Z aqui dentro, né? O Z está representando um número, ele é a variável, né? Então, a gente vai escrever
a raiz quadrada de um número. Ponto. Só isso, tá? Ó, o cubo de um número, já está escrito aqui em português. Como é que fica em matemáticas? Tem que lembrar de todas essas operações, tá? Então, a soma, ó, soma, lembra que conta, né? Entre um número, ó, não sei quem é o número, então, uma letra para representar, e vocês escolhem a letra que vocês quiserem, tá? E menos 7, tá? E aqui, observem o que está escrito, ó, 2 vezes P mais 9, né? Essa partezinha aqui, a gente já tem ali no exemplo na página anterior, né? Que é o dobro de um número, né? E aí eu posso escrever mais 9 ou somado a 9, tá bom? Ou ainda, o dobro de um número, mais 9 já falei. Ou ainda, a soma entre o dobro de um número e 9, tá bom? Vamos lá. O perímetro de um triângulo cujos lados medem 3 centímetros, 4 centímetros e y centímetros. A gente estudou perímetro, né, numa atividade aí anteriormente. Então, perímetro, lembrando, a soma dos lados de um polígono. Aqui é um triângulo. Então, ó, a soma desses 3 lados. Como é que vai ficar em matemáticas? Escrevam aqui. E assim por diante. Leiam as próximas e escrevam como é que vocês acham que vai ficar essa tradução. E é isso por hoje.